O cego de Jericó não era cego de nascença. Muitas pessoas conhecem a história do cego de Jericó que foi curado por Jesus. No entanto, um detalhe importantíssimo muitas das vezes passa despercebido por aqueles que leem e que conhecem a história dele. Ele não era cego de nascença. No estudo de hoje vamos analisar essa passagem e dar total ênfase ao motivo pelo qual ele enxergava antes, como ele perdeu a visão e como isso afetou a sua vida na cultura judaica. Mas antes de começarmos, tenho uma oportunidade especial para você. Se você deseja se aprofundar mais no estudo da Bíblia Sagrada, que é amante da palavra de Deus, eu tenho algo especial para você. Estou disponibilizando o meu e-book Apocalipse Revelado, um pacote com 8 e-books pelo preço de um. Isso mesmo, você terá acesso a um conteúdo rico sobre o livro do Apocalipse, repleto de revelações profundas e fácil de entendimento. Não perca essa chance. O link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. É claro, aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like e comente aqui abaixo para fortalecer esse trabalho. Sua intenção é muito importante para nós. Então, vamos para o estudo de hoje. A cura do cego de Jericó é mencionada nos 3 evangelhos, mas com detalhes diferentes. Primeiro, Mateus, no capítulo 20, no versículo 29 ao 34, fala sobre 2 cegos sendo curados. Já Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, cita apenas um cego, chamando-o de Bartimeu, filho de Timeu. Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao 43, menciona um cego, mas não diz o seu nome. Essa diferença nos mostra que Mateus enfatizou o número de pessoas curadas, enquanto Marcos e Lucas deram destaque apenas a um cego em particular. O texto que nós vamos ler aqui é o texto de Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O cego de Jericó, ele não era cego de nascença. Muitas pessoas imaginam que ele era cego desde o seu nascimento, mas o texto bíblico não diz isso. Pelo contrário, existem fortes indícios de que ele perdeu a visão ao longo da vida. É necessário analisarmos o texto no original grego e analisarmos o texto na nossa tradução para que nós tenhamos uma compreensão mais correta da palavra de Deus. Então, meus queridos, quando Jesus pergunta o que ele deseja, Bartimeu responde: Mestre, que eu tenha visto, no versículo 51 do capítulo 10 de Marcos. Ele não pede para ver pela primeira vez, mas para recuperar a visão. Isso sugere que ele já enxergava antes e perdeu a visão em algum momento. A palavra viu, no original, no grego, no versículo 52, quando diz que Bartimeu viu, a palavra grega é usada como palavra pela expressão anabeplu, que significa recuperar a visão, voltar a ver. Isso reforça que ele não era cego de nascença, mas que ele perdeu a visão e teve sua fé testada. A Bíblia, ela não destaca, ela não mostra e não especifica exatamente como Bartimeu ele perdeu a sua visão, mas há algumas possibilidades que nós devemos analisarmos baseado nos textos ou no contexto daquela época. Primeiro, as doenças comuns na região, como a tracoma ou a infecção ocular. Segundo, os ferimentos, possivelmente decorrente de algum acidente ou alguma agressão que possa ter acontecido com ele no decorrer da sua vida. E terceiro, as condições precárias de higiene que era naquela época, que poderia muito bem ter levado à cegueira ao longo do tempo. Então, esses fatores podem ter sido a causa da perda da visão de Bartimeu, tornando sua cura ainda mais significativa. A Bíblia, ela não fala claramente o motivo dele ter perdido a visão, mas analisando esses detalhes no contexto daquela época, nós tiramos uma conclusão de que possivelmente poderia ter acontecido uma dessas 3 hipóteses para que ele não enxergasse. Mas é importante analisarmos que após perder a visão, isso geraria um
impacto gigantesco na vida de Bartimeu dentro da cultura judaica do povo de Deus naquela época. Por quê? Porque na cultura judaica a cegueira trazia grandes implicações sociais e religiosas. Pela lei de Moisés, um homem saudável tinha direitos a responsabilidades, mas um cego era frequentemente marginalizado. A perda de sustento era o primeiro tópico a ser analisado da sua rejeição pela lei mosaica. Bartimeu provavelmente tinha uma vida produtiva antes de sua cegueira, mas ao perder a visão, foi reduzido a condições de mendigo. Segundo também analisarmos no segundo tópico que aconteceria a exclusão social. Por quê? Porque muitos judeus viam doenças como resultados de pecado e um cego poderia ser considerado amaldiçoado. Isso você vai ver dentro da lei de Moisés, você vai ver aquele cego lá, né, que os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, né? Porque quando alguém pecava, Deus tocava na sua descendência, né? Ou na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta geração, né? Então, o terceiro tópico para sermos analisarmos também é o afastamento religioso. Por quê? Porque um cego, ele tinha dificuldades para participar plenamente da vida do templo e das práticas religiosas, como as festas da cultura judaica daquela época. Quem era cego, que era visto como uma maldição, como uma pessoa rejeitada, excluída, maldita por Deus, ela não poderia participar de muitas atividades religiosas daquela época. Por isso que, ao recuperar a visão, Bartimeu não apenas voltou a enxergar fisicamente, mas também recuperou a sua dignidade social e espiritual. Então, quando Cristo dá uma nova visão a ele, né, restaura a sua visão, é necessário analisarmos que a nova visão de Bartimeu é uma visão cristocêntrica, porque após ele ser curado, o texto diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho, no versículo de número 52 do capítulo 10. Isso quer dizer que ele não apenas recebeu a sua visão física, mas também teve uma visão espiritual transformada. Bartimeu passou de um homem marginalizado para um seguidor de Cristo. Ele trocou a mecânica por um propósito, tornando-se um exemplo de fé e de restauração. Meus queridos, ainda vou deixar aqui também na descrição aqui, se você quiser ver, nós falamos em um vídeo anterior que Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu não era o nome do cego e que a Bíblia ela não fala especificamente o nome do cego. Se você quiser tirar as suas conclusões e entender com mais detalhes acerca deste nome, desta pronúncia, Bartimeu, vai lá no vídeo, vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado nas descrições. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, isso nos ajuda bastante.